O Fernando Diniz busca o G8 do Campeonato Brasileiro já nessa rodada. O Corinthians enfrenta o Mirassol fora de casa, mas o técnico do Timão quer um time pra frente, um time avassalador, igual foi na última rodada da Libertadores da América. Novidades de última hora, todos os detalhes e bastidores do Timão aqui pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aqui tem Corinthians todos os dias. Então se inscreve no canal, seja membro para conteúdos exclusivos, hype esse vídeo para a gente ficar sempre no topo e deixa aquele like, né? Não esquece não, porque fortalece e muito aqui o meu canal. Conto com vocês agora sem enrolação. Bora pro assunto do vídeo. Gente, é o seguinte, o Corinthians, já nessa rodada de Campeonato Brasileiro, pode acabar no G8, né? E é pouco para esse elenco do Corinthians, né? Esse elenco de 2026 que, olha, o Fernando Diniz está provando para todo mundo que é um elenco forte sim, que é um elenco que consegue jogar bonito sim. Prova disso foi o último jogo da Libertadores da América contra o Peñarol. O Corinthians jogou demais e olha que ainda tem desfalques nesse time titular. Então, o técnico Fernando Diniz, ele treina, né? Ele treina o time de duas formas e eu vou detalhar todas elas aqui para vocês. Primeiro, desfalques para essa partida. O Mateuzinho, deixa eu explicar para vocês que muita gente está com dúvida, porque o Mateuzinho não joga essa partida, já que ele cumpriu 2 jogos de suspensão, né? Porém, falta ele cumprir mais um jogo por conta do terceiro cartão amarelo. Isso mesmo, então por isso que ele não enfrenta o Mirassol, né? Fora de casa. E aí, meu amigo, quem vai ser o substituto do Mateuzinho? É claro que vai ser ele, Ranielli improvisado. O Pedro Milães, realmente, ele é um jogador ok, ele nunca comprometeu nenhum jogo do Corinthians, isso é verdade, mas o que o Ranielli jogou contra o Vasco é impossível o Fernando Diniz não ir com um jogador improvisado na lateral, porque ele jogou muito, gente. Teve comentarista aí, logicamente exagerando, falando em Ranielli de lateral na seleção brasileira. Mas olha, ele jogou nível de seleção mesmo, tá? Então com certeza o Diniz vai colocar ele improvisado na lateral. Agora, outro desfalque para essa partida é o volante André Luiz. Por conta, né, da expulsão que ele teve contra o Vasco, aquela expulsão infantil, ele não joga esse jogo contra o Mirassol. E aí, quem será o substituto do André? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, porque também envolve um novo estilo do Corinthians jogar. Agora, quem vai jogar de primeiro volante, né, já que o Ranielli vai cobrir o Mateuzinho, quem vai jogar de primeiro volante vai ser o Alan. Isso mesmo, o Alan que jogou muito contra o Vasco, já estava sendo um pouco contestado, né, pela torcida, estava fazendo umas atuações não muito boas, mas ele contra o Vasco, ele jogou muito, ele ditou a partida, ele como primeiro volante, ele tem uma boa saída de bola, diferente do Ranielli, tá? O Ranielli, ele não tem uma saída de bola muito refinada, mas ele é um jogador de garra, é um jogador de contenção, mas o Alan, ele consegue ditar o ritmo da partida com mais facilidade, né? Ele tem muita visão de jogo, ele é um jogador muito inteligente, então ele jogou muito contra o Vasco e mesmo com um a menos, ele consegue se posicionar, né, no jogo contra o Vasco muito bem. E assim, desarmou, criou, quebrou linhas, né, defensivas. Então assim, foi um jogo muito bom, acho que o melhor jogo do Alan com a camisa do Corinthians. Então ele vai fazer a do Ranielli, vai fazer ali o primeiro volante nesse jogo contra o Mirassol. Agora, outra dúvida que muita gente está se perguntando. E no lugar do André? Quem vai entrar no lugar do André para essa partida? E o Diniz, ele treina de duas formas. A segunda, eu prefiro, é a minha preferida, mas disparada, tá? A primeira forma é com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, assim como o Alan, ele é um jogador que, mesmo sendo volante, ele gosta de criar. Ele joga até mesmo na função de camisa 10, porque ele tem talento para isso, né? Ele é um jogador que finaliza de fora da área, ele é um jogador que se posiciona muito bem, ele é um jogador que consegue quebrar linhas, ele estava jogando muito bem na época do Dorival Júnior. Com o Fernando Diniz, ele não está tendo tantas oportunidades assim, mas é um jogador que consegue entregar muito bem nessa posição do André, né?
O André é um jogador que faz muitos gols, é um jogador que pisa muito na área. E o Matheus Pereira, ele tem sim essa característica no Fortaleza. Ele fazia bastante gols, né? Então, ele foi a primeira forma, né? A primeira alteração de imediato do Fernando Diniz no lugar do André Luiz, que está suspenso. Agora, a segunda forma do Diniz ir para essa partida contra o Mirassol, aí ele vai meter o louco. Aí ele vai querer ir para a glória, né? Que é colocando o Caio César de ponta direita. Inclusive, acho que vocês perceberam, quem assistiu o jogo, obviamente, da Libertadores, ele já fez essa alteração contra o Peñarol. Ele tira um volante e coloca o Caio César para abrir o time, mesmo ganhando de 2-0, para abrir o time e vai numa 4-3-3. E assim, o Diniz, ele gosta dessa formação. Ele gosta, ele jogava assim, né? Ele treinava assim no Vasco, ele gosta de pontas de velocidade. E o Caio César não pode ser reserva desse time. Me desculpa, mas o Fernando Diniz, ele tem que ter a criatividade de encaixar os jogadores bons que ele tem na mão. Então, o Caio César, ele pode entrar no lugar do André, e aí o Caio César vai para a direita, o Lingard vai para a ponta esquerda, que ele jogou muito contra o Peñarol, fazendo ali a meia esquerda, né, um ponto esquerda, jogou demais, aquela dobradinha Lingard de Matheus Bidu deu muito certo. Então o Corinthians iria com 3 atacantes contra o Mirassol. Um Mirassol que é bom na Libertadores, que está fazendo seus resultados na Libertadores, provavelmente vai se classificar, mas no Campeonato Brasileiro não mantém essa força. Então o Corinthians, na minha visão, tem obrigação de, mesmo jogando fora de casa, é um adversário mais frágil e precisa da vitória. E o Corinthians precisa vencer. O Corinthians precisa recuperar aqueles pontos que o antigo técnico desperdiçou, principalmente na Neoquímica Arena. Então, eu iria com essa formação. E o Diniz, ele treina essa segunda formação e tem essa opção para escalar o time do Corinthians contra o Mirassol. Comenta aqui, quais das duas opções vocês preferem? E quem pode aparecer também, não no time titular, mas ganhar muito mais minutagens em campo, é o meia Zaccaria Labiade. Por quê? O Rodrigo Garro está jogando muito nessa era Diniz, isso é inegável. O Rodrigo Garro tem, no ano, já 8 assistências, acho que 6 dessas assistências, depois que o Fernando Diniz chega, e olha, já deveria ter gol também, mas o Rodrigo Garro perdeu aquele gol contra o Peñarol, que ia ser um golaço, mas o Rodrigo Garro, ele tá jogando muito. Porém, ele vem numa sequência de jogos bem intensas, né? Isso é um ponto positivo do Fernando Diniz. Ele repete o time, ele não tem essa folga toda para jogadores de poupar a toda hora. Então, mas chega um momento que você tem que dar uma desacelerada. E o Rodrigo Garro vem numa sequência muito, muito intensa e precisa descansar um pouco esse joelho, né, Rodrigo Garro? Então, creio que o Diniz, assim como ele fez nos treinos, lembrando que eu falo aqui não são fontes da minha cabeça, tá? São informações de bastidores e treinos na prática, o que acontece nos treinos do Corinthians. Então, o Diniz, ele vem treinando o Zaccaria Labiade, obviamente no lugar do Rodrigo Garro, né, que é o reserva imediato do Rodrigo Garro. Então, o Zaccaria pode sim receber mais minutagens nesse jogo contra o Mirassol, no lugar do argentino, já que o Garro precisa descansar um pouquinho o joelho, porque, olha, precisa, né? O Garro mostrou que está bem fisicamente, está voando fisicamente, principalmente depois da troca de técnico, na troca de preparação física, mas também não pode vacilar. Então, Zaccaria Labiade pode aparecer, mas aí, no estilo do Corinthians jogar, em questão de meia, o Zaccaria é muito parecido com o Rodrigo Garro, então não vai mudar tanto assim o estilo de jogo. Apesar que eu gostaria muito de ver o Zaccaria Labiade jogando com 3 atacantes, porque ele jogava assim na época do Ajax, né? Ele jogava por trás ali dos 3 atacantes e ele era muito bem fazendo essa função, muitas vezes pisando na área, é muito bom também nas bolas paradas. Então possa ser que receba oportunidades e aí o Corinthians não perde qualidade porque ele é um bom jogador e pode sim ajudar muito no time contra o Mirassol. E aí eu falando dessas variações, dessas opções para o técnico Fernando Diniz, é muito bom ver que hoje o Corinthians ele tem essas opções, né? Até um tempo atrás, quando tinha um desfalque, 2, 3 no Corinthians, todo mundo ficava
maluco, porque não tinha opções. Olhava para o banco de reserva e não tinha opções para escalar. E hoje, o Fernando Diniz, ele tem peças, ele tem opções de reposição, até mesmo dúvidas na hora de escalar, pode ter uma variação de esquema tático. Então, isso já é uma evolução bem grande, né, para o que estava sendo o Corinthians nos últimos anos. Então é isso, o Corinthians busca essa vitória. E outra coisa, o Memphis Depay está para voltar, né, contra o São Paulo. E assim, gente, muita gente está contestando se o Lingard, o Memphis vai voltar, o Lingard vai sair do time. Entra nesse assunto que eu tô falando para vocês também. Um bom técnico, ele encaixa os melhores jogadores no time. Não tem conversa, tá? Então, contra o São Paulo, eu vou gravar outro vídeo, né, parecido com esse aqui, já falando contra o São Paulo, porque com certeza o Diniz vai mudar esse time, o Diniz vai encaixar esse time. O Lingard, ele não é o substituto do Memphis Depay. O Lingard, ele faz uma função que ele fazia no Manchester United, né, que pode encaixar ele, Rodrigo Garro, Memphis Depay. Então, hoje, o Corinthians tem um leque de opções e de variações. Olha, eu falo para vocês, top 3 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só perde para, talvez, o Palmeiras e perde para o Flamengo. Porque o Flamengo realmente tem um elenco mais qualificado, falando de banco de reservas, tá? Mas hoje o Corinthians, ele é top 3 fácil, né? Falando de qualidade e banco de reservas e variação tática. Então o Corinthians tem a obrigação de vencer o Mirassol e lutar por coisas muito maiores, falando de Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, muita gente me pergunta dessa camisa aqui. É muito linda, é uma das minhas preferidas atualmente. E vocês encontram aqui na minha descrição, nos produtinhos que aparecem aqui para vocês na tela. Então, olha, use a bolsa porque tem desconto. Vai lá e adquire a sua aí também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, como eu falei no início do vídeo, se inscreve, porque você não perde nada. E aqui tem Corinthians todos os dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Espero aqui todo mundo, tá bom? Valeu!